Macarrão sem glúten, vale a pena? Eu tenho um texto no meu site exatamente com esse título. Ele foi escrito em 2014 e até hoje ele é o texto mais lido do meu site. Não adianta fazer pesquisa, entrevistar 300 pessoas, escrever um livro com 300 páginas. O povo quer saber se o macarrão com glúten é melhor do que o macarrão sem glúten para emagrecer. Não é uma loucura? Eu trouxe esse tema aqui hoje, Dia Internacional Sem Dieta, porque eu acho que o fato dele ainda ser o texto mais acessado do meu site até hoje, depois de tantos anos, diz muito sobre a nossa sociedade. Ele também diz muito sobre a cultura das dietas. Entra ano, sai ano e as pessoas ainda estão procurando um vilão, né? Um culpado por não estarem emagrecendo ou por não estarem chegando no corpo idealizado. E o pão é um dos vilões preferidos, né? É uma das primeiras coisas que as pessoas cortam quando estão querendo emagrecer. E adivinha o que tem no pão? Glúten. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época que a dieta sem glúten estava muito na moda. Eu escrevi algumas matérias sobre isso nessa época. Porque é isso, né, gente? O papel do jornalista é justamente investigar se o que o povo está falando, se o que todo mundo está falando tem algum sentido, tem algum embasamento científico. E aí eu dei um Google e achei uma dessas matérias. É essa aqui. Dieta do glúten. Saiba prós e contras. A queridinha das famosas. E o subtítulo. Isis Valverde, Juliana Paes, Kim Kardashian e Gwyneth Paltrow declararam melhorias ao corpo associadas à retirada do glúten. Apesar do título e do subtítulo serem um pouco caça-cliques, a gente tem que fazer isso, né, gente? Senão vocês não clicam. Na matéria, eu escrevo que algumas das famosas retiraram o glúten por questões de saúde, enquanto outras tiraram por questões estéticas, ou simplesmente acreditando que tirar o glúten traria alguma mudança estética. E na sequência, eu também explico que não é tão fácil assim tirar o glúten completamente da dieta. Quem tem intolerância ou é celíaco, que o diga. Não é uma coisa fácil, porque o glúten ele é uma proteína vegetal que é encontrada em muitos dos alimentos que a gente come. Por exemplo, na farinha de trigo, que é a base de muita coisa que está na nossa alimentação. Então, o tal do milagre do emagrecimento, que as famosas relataram na época, não necessariamente tinham a ver com a retirada do glúten, mas com a retirada de muitos alimentos, muitos deles também ricos em gordura, por exemplo. Ou seja, era uma mudança radical na rotina alimentar. A conclusão da matéria é que se você não tem intolerância ou alguma questão de saúde, não existe a necessidade de você fazer algo tão radical e difícil, porque essa seria mais uma dieta da moda. Daí que essa semana eu estava ouvindo um episódio do podcast da Gwyneth Paltrow e ela deu uma notícia chocante. Vai voltar a comer pão e macarrão. Olha que ousadia. Eu não acompanho o trabalho dela, mas eu sei que muitas coisas que ela fala relacionadas à alimentação geram bastante polêmica e muitas vezes críticas de especialistas, principalmente com relação a dicas ligadas à alimentação e nutrição. Eu lembro que esse vídeo aqui viralizou bastante porque era um trecho de uma entrevista que ela deu falando sobre o que ela come durante um dia. Ou melhor, o que não come, né? I eat dinner early in the evening. I do a nice intermittent fast. I usually eat something about 12. And in the morning, I'll have some things that won't spike my blood sugar, right? So I have coffee, but I really like soup for lunch. I have bone broth for lunch a lot of the days. And then for dinner, I try to eat, according to paleo. So lots of vegetables. It's really important for me to support my detox. E quando ela foi questionada, né, sobre o fato dela possivelmente estar incentivando uma alimentação muito restritiva ou até incentivando o desenvolvimento de transtornos alimentares, porque todo transtorno alimentar começa com uma dieta restritiva. Ela se defendeu como a maioria das famosas se defende. Não, gente, isso aqui funciona pra mim. Eu não tava querendo aconselhar ninguém. Imagina. Ai, besteira. Enfim, eu fui ouvir esse episódio justamente porque viralizou a fala dela em que ela diz que está cansada de tanto detox e que vai se dar o direito, sim, a comer um pão, um macarrão, até um queijo de vez em quando. Eu gostei.
Nesse episódio, ela conta que o interesse dela, talvez até uma obsessão, né? Começou na época em que o pai dela foi diagnosticado com câncer. Ela conta que o pai dela, ele era um cara que gostava muito de comer. Daquele tipo de pessoa que fica feliz quando já sabe o que vai comer no jantar. Conheço alguém assim, gente. Conheço alguém exatamente assim. Só que durante o tratamento ele ficava triste porque ele não conseguia mais comer as coisas que ele gostava. Então ela começou a fazer essa pesquisa sobre alimentação, a procurar coisas mais integrais, né, fazer substituições. Até aí eu acho legal, né, você tentar buscar alternativas. E ela oferecia algumas dessas coisas pro pai dela. Às vezes ele falava que parecia que ele estava mastigando uma página do New York Times. O velho não era fácil também, né? Enfim, ela começou a entrar nesse looping, né, de pesquisa, fazer detox no corpo o tempo todo, foi ficando cada vez mais restritiva. E é isso que a cultura da dieta faz na nossa mente. Ao invés dela pensar que ela tinha que ter prazer comendo enquanto ela estava saudável, não doente como o pai dela, ela resolveu abrir mão de tudo que ela gostava de comer com medo de ficar doente. Enfim, esse vídeo não é para julgá-la, mas é para incentivar um olhar mais crítico sobre as coisas que a gente lê e ouve sobre alimentação e sobre dietas e sobre milagres de emagrecimento. Esse próprio texto que está no meu site, bombando até hoje, é justamente para desmistificar isso, para comparar e mostrar as diferenças e mostrar que não existe um milagre. Todos os nutricionistas que eu já entrevistei batem na mesma tecla, não existe um vilão na alimentação, não existe um culpado no processo de emagrecimento, é um processo multifatorial, né? O lance é encontrar o caminho do meio, e não é uma coisa tão fácil encontrar esse caminho do meio, por isso que as pessoas querem o caminho mais curto. Então, quando aparece uma dieta, se mostra como um milagre, a gente já pensa, é isso aí, ó, agora eu achei, agora vai dar certo. E aí a gente vê que chega outra dieta e outra, e não muda nada nunca. O que a gente precisa de verdade é conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos níveis de fome, de saciedade, conhecer as nossas limitações, as nossas possibilidades. E não tem nada de errado querer mudar a alimentação, querer mudar o corpo, mas desde que isso seja acompanhado por um médico, por um nutricionista, por um profissional que vai te guiar para você fazer mudanças interessantes sem radicalismos. Então, bora deixar o pão em paz, minha gente. Culparam tanto ovo nessa vida. Hoje ele tá aí, ó, brilhando. Guinness, querida, se quiser comer um pãozinho aqui em casa, só colar, amiga. Ai, gente, é cada uma que inventam, né? Protein pasta. Comprei, né?